Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com grande prazer que mais uma vez eu venho aqui trazer algumas informações e fazer algumas reflexões sobre mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho. A aula de hoje é a aula de número 97, que é continuação da aula 96, que fala sobre o tema evolução anímica. Então, a aula de hoje é Evolução Anímica 2 e vamos falar sobre a fase humana da evolução anímica. Então, nesse primeiro slide, eu apresento o tema, né? Evolução Anímica 2, porque é a continuação da aula anterior, da aula 96, e o foco vai ser falar sobre a fase humana da evolução anímica. Lembrando que na aula anterior nós falamos das mônadas, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal. Paramos justamente quando o espírito iria começar a encarnar no reino hominal. Vamos começar então falando sobre o poder criador. E nós comentamos na aula passada que o divino, que é o nosso Pai, ele criou o universo e continua criando, que a criação não cessou. Então, as galáxias, as estrelas e tudo mais que compõe o universo continua sendo criado. E que o divino, o eterno, além de se manifestar através da criação, ele também se manifesta através de suas leis, que são universais e que valem em todo o tempo e em todo o espaço. Então, a criação divina está por toda parte. E nós, inclusive, fazemos parte dessa criação divina. Só que, pela consciência que hoje nós alcançamos, nós também somos co-criadores do universo. Como eu coloquei na aula passada, nós, com a nossa consciência e usando o material, a matéria disponível neste plano em que vivemos, nós criamos um universo à parte. Como mesa, cadeira, computadores, energia elétrica, ou seja, usando o material disponível nesse plano em que o nosso espírito está se manifestando, nós também criamos o universo. Sendo assim, então, co-criadores, manifestando o divino que está em nós, o nosso Pai. Também fazemos isso o tempo todo. Quando nós estávamos nos reinos anteriores, pela falta de consciência, nós não utilizávamos o material disponível nesse plano. Ao galgar a consciência plena de existência individual, de maneira independente da consciência coletiva, nós começamos então a plasmar tudo aquilo que a nossa consciência começa a ter como poder de criar. Então nós evoluímos através dos 7 reinos da natureza. Então o divino emana, manifesta as mônadas, e as mônadas vêm evoluindo através dos reinos, então elemental, que está colocado aqui como ilustração, logo depois do reino divino, mas é só uma ilustração, porque o reino elemental é um reino que ele perpassa todos os outros reinos, servindo como elo intermediário, como elo que conecta um reino no outro. Então, o elemental, que seria a mônada inicial, ele aparece também entre os minerais
e vegetais, entre os vegetais e os animais, entre os animais e os homens, sendo que, na verdade, os elementais é uma fase preparatória, né, do espírito para que ele tenha condições de encarnar no reino superior. Então, nessa fase intermediária, ele se manifesta controlando, vivenciando, administrando o reino que ele acaba de sair. Então, ele se manifesta de maneira própria, como se estivesse no reino anterior, mas estagiando e já vivenciando o reino que ele quer alcançar. Logo depois vem então o reino mineral, onde a mônada começa a galgar as primeiras sensações de consciência, como por exemplo calor e frio. Logo depois, com o seu evoluir, ela alcança o reino vegetal, aonde além das sensações, das experiências que ela ganhou no reino mineral, ela começa agora também a ganhar novas experiências, né? Se alimentando, se reproduzindo, respirando, ou seja, ela começa a interagir com o universo que lhe cerca. Logo após, né, o espírito ganhar a experiência necessária, a consciência necessária no reino vegetal, ele começa então a se manifestar no reino animal. E agora com total independência da mãe Gaia, conseguindo já se manifestar, se transportando, se movendo de um local a outro. Logo depois do reino animal, o espírito começa então a encarnar no reino hominal. Deixa de encarnar no reino animal e começa a encarnar no reino hominal, para que ele comece então a ter um novo nível de interação com o universo à sua volta. Depois do reino hominal, então viria o reino angelical, onde o espírito não precisa mais encarnar na matéria para evoluir. Ele evolui nos outros planos existenciais quando ele tem plena consciência do divino, quando ele percebe o divino em tudo, ele está no reino de Deus e aí ele está novamente, né, em ressonância com o Pai, portanto, volta ao reino divino, ao reino de Deus. Então, a mônada, no início, né, na primeira emanação, ela vai se moldando de acordo com o plano que ela está e de acordo com o reino que ela evolui. E a partir do reino mineral, ela começa então a desenvolver corpos, ou seja, começa a encarnar naquele reino, galgando assim uma experiência diferenciada, ganhando assim em consciência do que lhe cerca. E assim se dá a evolução espiritual. Em cada um desses reinos, o espírito evolui. E ele evolui desenvolvendo sentidos, ganhando poder de ser, e esse poder de ser vai sendo desenvolvido à medida que ele vai avançando os reinos, e ele vai desenvolvendo aí aquilo que a gente chama de chakras, ou chakras, que seriam pontos, né, fulcros de concentração de energia. Ele começa então, nas primeiras manifestações da mônada, a desenvolver um ponto de absorção de prana, que é o chakra conhecido como chakra básico, que conecta então ele à mãe Gaia, né, ao
ao nosso planeta e começa a receber as primeiras manifestações energéticas da Kundalini. E ele vai passando então pelos reinos e ganhando novos centros de força. Então, à medida que ele vai para o reino, né, a mônada que no reino elemental, né, na primeira manifestação como mônada, começa a desenvolver o chakra básico. Quando ela começa a encarnar no reino mineral, ela começa então a desenvolver o chakra sexual, ganhando assim um segundo chakra, um segundo ponto de absorção de energia. E aí ela começa a desenvolver então um corpo físico de manifestação. Com o ganhar de consciência, que é gradativo, à medida que o espírito encarnado nos minerais começa com o tempo a ganhar consciência do universo que ele cerca, ele começa então a desenvolver também um segundo chakra, que é o chakra gástrico, complexo, também conhecido como conectado ao plexo solar, onde ele começa então a desenvolver um corpo astral de manifestação. Então, quando o espírito começa a encarnar no reino vegetal, ele já tem aí um chakra para trabalhar, um ponto a mais de força, além do mineral e dos reinos elementais para ganhar. Então agora ele já tem no reino vegetal 3 pontos de absorção de energia do prana, que já lhe permite já desenvolver 2 corpos, o corpo físico e o corpo astral. E desenvolver não significa que ele tem um corpo astral, que ele já tem um corpo físico plenamente desenvolvido. Não, ele tem um corpo físico que o espírito sabe classificar em acordo com o vegetal, se ele estiver no reino vegetal. Ele não tem ainda como plasmar um corpo físico no reino animal, porque ele não tem a consciência necessária para isso, ele não sabe como fazer. Então, à medida que o tempo vai passando, ele vai aprendendo a se manifestar cada vez de uma maneira mais forte, de uma maneira mais complexa no reino vegetal, e vai desenvolver então aí, além de um corpo físico mais sofisticado, vai desenvolver também um corpo astral mais sofisticado. No reino elemental, ele não tem um corpo propriamente, porque ele faz uso do corpo do próximo reino que ele vai se manifestar. Ele está aprendendo a fazer o corpo. Então, quando ele está no elemental, né, ele está aprendendo a fazer o corpo físico para se manifestar no reino mineral. Aí, entre o reino mineral e o reino vegetal, o elemental está aprendendo a criar um corpo físico para se manifestar no vegetal. E aí, quando ele aprende, ele começa a se manifestar nos vegetais mais simples, né? E depois vai evoluindo até os vegetais, ao reino vegetal mais complexo, desenvolvendo cada vez um corpo astral também mais elaborado. Mas o corpo físico também ele vai aprendendo a desenvolver cada vez mais. E aí, né, em determinado momento, quando ele atinge a consciência necessária, ele dá um salto qualitativo e vai para o reino animal. E aí ele começa a desenvolver mais um chakra, que aí ele passa a desenvolver o chakra cardíaco. E à medida que ele vai de novo, né, evoluindo através dos reinos, ele vai também desenvolver novos corpos. Então, no reino animal, ele já começa a desenvolver o corpo mental concreto, coisa que ele não tinha no vegetal. Ele não tinha desejos. No reino animal, os animais têm desejos. Porque ele já tem um corpo astral mais trabalhado, então o desejo ele já consegue se manifestar de maneira individual, né? Mesmo não tendo consciência completa de si próprio, ele já começa a manifestar o desejo de maneira mais forte. Então ele já tem um corpo astral melhor, que lhe permite também então ter um corpo mental ainda
racional, bem concreto, que quando esse espírito ganha a consciência necessária, ele começa a se manifestar então no reino hominal, que é o mote da aula de hoje. Então, quando o espírito está no reino hominal, ele já tem 5 pontos de absorção de energia. Ele tem o básico, ele tem o sexo, né, o plexo, o chakra sexual, ele tem o chakra gástrico, tem o cardíaco e começa a ter agora o chakra laríngeo. Então, completando o 5º ponto de manifestação desse chakra. Os outros chakras, né, são os chakras mais fortes. Temos centenas de chakras pelo corpo, mas os pontos de força que mais se destacam no corpo, no reino nominal, né, são 7. Então, no caso do espírito, quando começa a se encarnar no reino nominal, ele já tem um corpo físico, que ele começou a desenvolver lá no mineral, e um corpo físico bem complexo, que é o corpo nono, que o espírito começa a utilizar. Ele já tem um corpo astral, que ele começou a desenvolver lá no reino vegetal. Ele já tem um corpo mental concreto, que ele começou a desenvolver no reino animal. E ele tem agora um corpo mental abstrato, que ele está trabalhando. Então ele já tem 4 corpos já bem trabalhados, que ele não consegue descartar ainda. E tem 5 chakras plenamente desenvolvidos para ele utilizar, ele só precisa aprender a utilizar. Aí ele tem chakras, que é o frontal e o coronário, completando 7 chakras, que ele precisa trabalhar, que ele já tem, na verdade, na primeira emanação da mônada, ela já tem em potencial essas canalizações, esses plexos, de energia, esses chakras. Mas com o evoluir do espírito, ele vai cada vez mais trabalhando esses chakras. Vocês vão ter ainda aulas ainda mais falando sobre os chakras. E então, quando o homem atinge a consciência necessária, quando ele não precisa mais do corpo físico, então aí ele vai para o angelical. E aí, como ele não precisa mais encarnar na matéria, ele abandona o corpo físico, descarta de maneira definitiva. Só que aí tem os outros planos existenciais. Então tem o plano astral, mental inferior, superior, que ele tem os corpos que ele utilizava para se manifestar no plano físico também. E aí ele vai galgando, né, a sua evolução no plano angelical, através desses corpos. Então o espírito agora no reino angelical, à medida que ele vai evoluindo, ele vai descartando os outros corpos. Então, quando ele não precisar mais do corpo de desejo, ele descarta o corpo de desejo e fica só com os outros corpos. E assim por diante. Quando o anjo não precisar mais nenhum corpo para se manifestar, ele estiver já no reino nirvânico, no búdico, então ele não precisa de nenhum dos 4 corpos que ele desenvolveu quando estava se manifestando na matéria. Ele pode se manifestar e continuar sua evolução agora sem precisar de um corpo físico. Mas aí, a não ser por uma questão de missão, né, que ele tem que retornar a algum reino por uma questão de missão, mas do contrário, ele não precisa mais de um corpo, e ele evolui sem precisar de nenhum outro tipo de corpo. Então, voltando a falar sobre a evolução do espírito,
Ele evolui, então, através de todos os reinos, ganhando consciência e desenvolvendo seus chakras e desenvolvendo seus corpos, os diversos corpos que o espírito utiliza para se manifestar dependendo do plano que ele está e dependendo do reino que ele está. Na evolução, paralela à evolução espiritual, a mônada vai evoluindo corpos cada vez mais complexos. Porque a mônada encarna primeiro na matéria, então o espírito, quando encarna na matéria, o adequado é chamado de espírito e não mais mônada. E aí ele já tem um corpo físico para se manifestar, por isso que não é mais uma mônada. E aí o espírito ele vai ganhando consciência, desenvolvendo cada vez corpos mais elaborados. Aí ele migra para o reino vegetal, vai desenvolvendo de novo corpos cada vez mais elaborados, desenvolvendo novos sensores. Então, no reino vegetal, o espírito já tem sensores no corpo que ele desenvolveu no reino vegetal, que é o corpo físico, o corpo astral. Ele já tem sensores para perceber sensações via tato, via olfato. E à medida que ele vai evoluindo, né, criando corpos cada vez mais complexos e ganhando consciência através desses corpos mais complexos que lhe permite entender melhor o universo que ele cerca, ele dá um salto qualitativo e vai para o reino animal, e aí ele desenvolve um corpo mental inferior e desenvolve novos sensores, por exemplo, a visão, a audição. Quando está no reino nominal, ele já tem 5 chakras desenvolvidos que ele pode usar. A gente normalmente subutiliza. Tem 2 chakras que ele precisa trabalhar para desenvolver esses chakras e depois usar, completando 7 chakras. Ele já tem 4 corpos bem trabalhados, que é o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental inferior e mental superior. Em algumas filosofias ainda tem um corpo energético, um corpo um duplo etéreo que ficaria entre o corpo físico e o corpo astral. E também novos sensores. Então, o espírito no reino nominal, ele tem os 5 sentidos bem trabalhados, né? Então, o tato, o paladar, o olfato, que são sentidos mais primários, que já começaram a ser desenvolvidos lá nos vegetais, no reino vegetal, mais a visão e a audição, que ele começou a desenvolver quando estava no reino animal. Então ele já tem esses 5 sentidos, e tem mais um que é a mente. A mente também é um órgão sensor que utiliza as informações colhidas pelos outros sensores para criar uma realidade que varia de espírito para espírito encarnado no reino nominal, de acordo com a sua compreensão do mundo. Bem, então, o espírito evolui sempre. Primeiramente, então, ele deixando de ser mônada, começa a desenvolver corpos no reino mineral. Aí o chakra básico e sexual já fazem com que ele usa a força de atração, a força física, né, para o espírito se manifestar. No vegetal ele começa a desenvolver já as sensações de um corpo astral, um corpo de desejo, então a força aí é desejo. No corpo animal ele começa a desenvolver o instinto, então a força aí
no animal é a força do instinto associado às primeiras manifestações de inteligência que acompanha justamente a sua compreensão, a sua consciência de mundo. E no reino nominal, o espírito já ganha aí a consciência de si próprio, e com isso a razão, que lhe dá o livre-arbítrio. Isso se dá então o tempo todo, né? Ele vai evoluindo através da matéria, através dos reinos, ganhando experiência à medida que evolui tanto quantitativamente em cada reino, como qualitativamente entre um reino e outro. Mas isso, quer dizer, significa que todos os espíritos que estão no reino hominal são iguais, porque tiveram a mesma origem, passaram pelos mesmos reinos, definiram, né, os mesmos chakras, definiram os mesmos corpos, aprenderam a fazer os mesmos corpos. Então, em espírito, somos iguais? Não, não somos iguais. Não somos iguais porque existem, né, coisas que interferem na nossa capacidade de ver. E essas coisas que influenciam a nossa capacidade de ver e perceber o mundo são, uma delas, a necessidade. As necessidades impelem o espírito, no reino nominal, a realizar ou não determinadas tarefas, a realizar determinadas obras, a pensar ou sentir determinadas coisas. Então, há necessidade, mas tem um outro concorrente que impele o homem, que é o desejo. Então, tanto a necessidade como o desejo são as variáveis que fazem, que impulsionam o espírito a mais ser. São os despertadores espirituais. Tanto as necessidades como os desejos. Então, necessidade e desejo não são ruins, porque são justamente a necessidade e desejo que fazem com que o espírito evolua para o mais ser. A necessidade, né, é importante porque ela faz o espírito se preparar para o futuro, evoluir, empurra ele para o avante. E o desejo faz com que o espírito viva o presente, perceba o mundo que lhe cerca no presente, ganhe consciência na sua vida, mas se ele só vivesse em função do desejo, ou seja, ele viver para se manter vivo, viver para se alimentar, dormir, procriar, ele não teria futuro. Ele não evoluiria. Então aí entra a necessidade que faz com que ele pense, né, que ele trabalhe, que ele realize pensando em sua evolução, pensando no futuro. Mas o desejo é importante, porque faz com que ele viva de maneira intensa, tendo as experiências que precisa ter no presente. Mas aí, o que a gente precisa trabalhar é, se o desejo e a necessidade são relevantes, e a gente tem essa consciência que são, a gente então precisa definir quando a gente está com desejo e quando a coisa é necessária, porque a gente não se confunda, não se confunda, e com isso a gente não se prejudique,
Então, desejo. Eu realmente preciso fazer isso? Construir isso? Tomar essa decisão? Comprar isso? Ou será que isso é uma necessidade? A dica, então, é começar sempre verificando se é um desejo. Eu realmente preciso disso? Se eu não preciso disso, né, eu posso simplesmente repensar aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou comprar. Mas eu tenho que pensar, e se eu chegar à conclusão que eu preciso disso? Porque a gente se engana, né? Se a gente está com desejo, a gente pode simplesmente se convencer que precisa. Mas aí seria muito interessante a gente fazer essa segunda pergunta. Eu preciso neste momento? Porque se a resposta for não, volta para o repense aqui. Eu só vou prosseguir com o meu ato, com a minha decisão, com a minha compra, se eu avaliar que eu realmente preciso e preciso neste momento. Aí é uma necessidade, então eu tenho que prosseguir agora. Eu tenho que fazer agora. Agora, o desejo é importante. Só que eu tenho que verificar se não é uma necessidade. Porque se ele for uma necessidade, eu tenho que fazer agora. Mas se for um desejo, eu posso protelar. Não preciso fazer necessariamente agora. Esse repense não significa que eu não possa fazer agora. Eu posso fazer. Mas eu tenho que verificar se eu não posso protelar. Se eu puder protelar, às vezes é mais razoável do que eu gastar recursos fazendo ele agora. Porque a prioridade é eu viver o momento presente, mas sem esquecer o meu momento no futuro. Então, de novo, vou fazer algo, vou comprar algo. Eu realmente preciso? Não? Então, vou repensar essa atitude. Eu acho que preciso sim, mas eu preciso agora? Se eu não precisar agora, eu posso repensar de novo se eu vou querer mesmo fazer ou se eu vou protelar. Agora, preciso agora. Então não é só um desejo puro e simples, é uma necessidade. Tenho que fazer, provavelmente. Então, esse algoritmo nos ajuda, né, a não confundir desejos com necessidades. Confundir o que é importante com o que é urgente. E isso tem a ver com o uso da nossa razão. Porque nós devemos usar a nossa razão para controlar justamente os nossos desejos, as nossas emoções. Porque se nós deixarmos simplesmente nos guiarmos pelas nossas emoções, nós voltamos a ter um comportamento instintivo que a gente usava muito no reino animal. Como nós estamos no reino nominal, que ganhamos então um corpo mental superior para trabalhar, já temos um corpo mental inferior melhor, já temos outros pontos de coleta de energia do divino. Nós temos então que ser mais racionais, né, usando a razão. Porque tem a questão da necessidade, do momento, que a gente tem que verificar se é o momento adequado ou não da gente realizar aquele ato
né, aquela obra, senão fica para depois. E a razão é o que vai definir se o momento é agora ou se é um depois. Temos que tomar cuidado também com a questão do medo, porque às vezes a gente nós espíritos no reino nominal deixamos com que o medo influencie a nossa razão e nos impeça então de fazer, de tomar a ação, a atitude correta no instante. O medo é um mecanismo que o espírito desenvolve no reino, principalmente no reino animal, e que nós, como espírito no reino nominal, trouxemos de legado, porque é um mecanismo de proteção do corpo físico e também do corpo espiritual, dos corpos espirituais. Mas ele não pode ser um medo exagerado, senão ele vira um terror, ele deixa de ser benéfico e passa a ser maléfico, e o terror paralisa. Também não podemos ser destemidos, porque aí, se a gente não tiver medo, nós assumimos riscos que não precisávamos assumir. Então, a razão aí é o fiel da balança para que possamos usar as nossas emoções, os nossos desejos, mas de maneira controlada. Porque as emoções, vem do latim emovere, é que faz com que nós falemos ou façamos, ou deixamos de falar, ou deixamos de fazer algo. Mas antes das emoções se manifestarem, né, elas são sentimentos. E os sentimentos podem ser controlados pelo pensamento, pela razão. Então a gente tem que o tempo todo monitorar o que pensamos e sentimos, para que aí nós possamos controlar as nossas emoções e com isso o que falamos e o que fazemos. E com isso também, né, de maneira racional, controlar o medo, para que ele não vire algo como terror, mas também não vire algo como o destemor. Né? Os extremos, nesse caso, são muito perigosos. E aí, né, como eu coloquei, a razão é o fiel da balança, né, mas não significa que ter emoção é ruim. A emoção é o que nos faz viver, é o que nos faz ganhar experiência. A emoção é que faz com que o nosso desejo seja materializado, faz com que nós vivamos o presente da melhor maneira possível. Então, sim, nós precisamos das emoções, só que controladas pela razão, em equilíbrio. Então existe esse conflito de interesses, porque muitas vezes nós não queremos pagar o preço. E porque o preço, né, normalmente exige disciplina, exige esforço físico e ou mental, exige que nós não nos vinculemos a coisas materiais ou a pessoas. Enfim, existe um preço a se pagar. Então, um obstáculo à efetivação da razão do espírito no plano nominal é que, mesmo ele usando a razão, às vezes obstáculos surgem quando ele verifica que tem um preço a pagar para ele fazer o uso da razão. Essa dicotomia, né, essa briga, esse conflito de interesses, né, entre o que nós queremos, o que nós podemos ter e o que nós vamos fazer, a gente pode, de maneira racional, trabalhar desenvolvendo os bons hábitos. Esses bons hábitos, fazendo uso da razão no início,
forçarmos com que nós façamos o necessário, né, as ações necessárias de maneira repetitiva para que ela vire um procedimento automático, que nós façamos sem ter que usar a nossa razão, a nossa consciência. A gente passa a fazer de maneira automática. Né? No exemplo aí ele fala no slide fala de um farol, mas podia ser escovar os dentes, por exemplo. Então eu tenho aí a relembrança da minha mãe, né, de alguém, de um adulto que eu preciso escovar os dentes. Então, com essa chamada de atenção, né, com esse despertar, eu sou cobrado, então eu começo a ter uma rotina a escovar os dentes de maneira repetitiva. E toda vez que eu faço isso, né, eu de alguma forma sou recompensado. Né, e a recompensa normalmente é o bom humor da mãe ou do adulto que nos cobra isso. Mas a boa recompensa é que nós vamos ter uma saúde bucal melhor. E com essa repetição, a gente acaba ganhando o hábito fazendo isso automaticamente, às vezes até sem perceber. E quando não fazemos, sentimos falta. Parece que, né, nos sentimos incomodados. Então, uma forma de nós trabalharmos para vencer esse conflito de interesses entre a razão e a emoção, o desejo, é nós desenvolvermos os hábitos para que nós façamos o que precisamos fazer com menos dificuldades. E isso acontece porque esse conflito de interesse, porque a razão nos traz a liberdade de escolha, nos traz o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos traz a responsabilidade. E aí tem um fator bastante relevante, porque a responsabilidade é a palavra que nós temos que estar sempre em mente. Nós devemos ser responsáveis por tudo que fazemos ou deixamos de fazer, porque nós é produto do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós erramos porque falamos algo que não devia, ou fizemos ou não fizemos algo e isso por nós ou pela sociedade foi considerado um erro, nós temos que ser responsáveis, nós temos que nos ver como responsáveis por aquilo e não como culpados por aquilo. Porque o sentimento de culpa atrapalha a evolução do espírito, não traz nada de bom. Né? É um sentimento que nos deixa pesados, o espírito fica com dificuldade de evoluir, por causa daquele sentimento de culpa, porque ele cometeu, entre aspas, um pecado. Pecado, na verdade, é uma herança da igreja cristã, do cristianismo, onde a pessoa que comete um erro, e esse erro numa determinada sociedade, num determinado local geográfico, num determinado tempo, é considerado um pecado. Um erro grave, considerado como um pecado. E esse pecado traz o sentimento de culpa e até pior, às vezes o de remorso. Então, o melhor a fazer, nós temos que ter essa consciência, que primeiro é ter a noção que o erro é uma convenção da sociedade, que varia tanto de forma geográfica, do local onde cometemos essa ação, que foi considerada um erro, como do tempo. Então, o que é errado hoje pode não ter sido errado ontem e vice-versa. O que era errado ontem pode não ser um erro hoje. E pode ser também dependendo do local. Né? O que é uma coisa considerada errada em uma determinada cultura pode não ser errado na outra. Então a questão do erro é mais uma concepção humana. Agora sim, existem procedimentos, atos que são ruins. Mas o sentimento de culpa, como eu já falei, não ajuda. É melhor a gente ser responsável.
Eu sou responsável pelos meus atos. E aí, eu sendo responsável e não culpado, eu assumo o meu erro, e assumir significa se arrepender do erro, e aí, de maneira sincera, verdadeira, para comprovar, para demonstrar que eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus erros, se eu os cometer, sou responsável também pelas minhas boas ações, mas estamos falando aí de erros que nos atrapalham a caminhada evolutiva. Então, se eu me julgo responsável, se eu admito e que errei e estou arrependido, para comprovar isso de maneira prática, o que eu devo fazer? Né? Primeiro, tentar reparar o dano, se for possível, o dano do meu erro, que eu causei para mim mesmo ou para outras pessoas. Nem sempre é possível, né? Mas é a primeira coisa que eu devo tentar fazer. A segunda, não errar mais, procurar não errar mais. Se eu sei que aquele foi um erro, né? Eu ter falado ou deixado de falar, eu fazer ou deixar de fazer algo, e esse algo foi um erro, de acordo com a sociedade em que eu vivo, eu devo procurar não errar mais. Eu sou responsável pelo que eu faço, então não vou errar mais, porque eu vou colher o que plantar. E no terceiro momento, o que eu devo fazer para realmente comprovar que estou arrependido do erro que cometi é ajudar que outros espíritos encarnados no reino nominal não cometam o mesmo erro. Bem, então a responsabilidade é nos sentirmos responsáveis e não culpados por tudo que fizermos a nós mesmos e a outros. E isso tem a ver com o processo reencarnatório, porque é esse sentimento de responsabilidade por tudo que fazemos ou deixamos de fazer que permite, através das reencarnações, nós purificarmos o nosso espírito, ganhando em consciência e assim manifestando o divino de uma maneira mais plena. Então, quanto mais refinados nós estivermos em espírito e mais conscientes estivermos, mais próximos do reino de Deus vamos estar. A encarnação é um instrumento de burilamento do espírito. E é por isso que o espírito no reino nominal, ele periodicamente plastifica um corpo físico para poder usar esse meio físico, esse plano físico como laboratório de aprendizado, de comprovação de aprendizado. Quando ele não precisar mais desse laboratório, ele não precisa mais se manifestar no plano físico, ele se manifesta aí só no corpo, no plano astral, no alto plano astral, já quase saindo, porque ele já atingiu o reino angelical, então ele não precisa mais do corpo físico para se manifestar no reino nominal, porque ele já venceu essa etapa. E no reino angelical, ele tem um corpo astral que com o tempo ele também vai descartar, porque vai ter os desejos totalmente sob controle. E assim vai acontecer com o corpo mental inferior e com o corpo mental superior. O corpo causal como com o corpo intuicional. Bem, quem comanda o nosso existir, a nossa manifestação no ser? Né? Então, isso é uma informação bastante importante. Quem comanda? A nossa razão ou a nossa emoção? Né? Como nós estamos no plano nominal, deve ser a razão, tendo a consciência da importância da emoção. Preguiça. Né? Então, relata que a raiva são obstáculos ao uso da razão. Né? Quando nós temos raiva, perdemos a razão.
né? Porque nós baixamos nosso nível vibracional. Se temos preguiça, isso afasta, né, o uso, né, do nosso livre-arbítrio para que possamos fazer o que é necessário. E ficamos só deixando o desejo, as emoções dominarem. E eu posso, né, elencar outros aí, como por exemplo a questão do medo, que eu já comentei, né, como vira terror, a questão da procrastinação, que também atrapalha a evolução do espírito. Por último, né, nós temos que aprender a dizer não para tudo aquilo que domina a nossa manifestação, a nossa evolução. Nós temos que fazer uso da razão. Só assim a gente vai definir um corpo adequado, mental, adequado para a gente poder evoluir de uma maneira mais plena. A reforma íntima é um caminho que devemos utilizar. A reforma íntima sem nos torturarmos, sem nos sentirmos culpa, muito menos remorso. A reforma íntima, onde eu, de maneira periódica, em atos de contrição, me trabalho para que eu seja totalmente responsável, né, ter consciência das responsabilidades que eu tenho sobre aquilo que planto, porque sei que é isso que eu vou colher, é o produto desse plantio e desse cultivo que eu vou colher lá na frente. Então, a reforma íntima na prática, né, envolve uma série de atitudes do meu dia a dia. Eu listo aí 20 exercícios que podemos utilizar para ajudar a nossa reforma íntima. Como, por exemplo, executar alegremente as próprias obrigações, a responsabilidade. Se eu faço algo só para ficar parecer ser bonzinho, né, isso não é legal. Fazer o bem para parecer ser bom não é bom, eu tenho que ser bom. Silenciar diante da ofensa, esquecer o favor prestado e tudo mais que é relevante, né, na evolução. Essa lista de coisas, nós como espíritas preocupados em evoluir, deveríamos procurar, né, usar como checklist diário para ver se estamos realmente nos trabalhando, nos reformando, nos usinando em espírito, para evoluirmos de uma maneira mais rápida possível. Nesse slide aí eu falo dos níveis de consciência, né, do ser humano no plano nominal, consciente, subconsciente e inconsciente. O consciente é o nosso dia a dia, é a nossa mente em trabalho. O subconsciente ele emerge no nosso consciente também no nosso dia a dia, e a gente percebe isso quando nós buscamos uma lembrança, uma memória, ou quando a experiência flui de maneira que foge da nossa mente consciente. Por exemplo, o ato de dirigir, onde a gente vai de um ponto A ao ponto B, conversando, fazendo um monte de coisa e não faz conscientemente o ato de dirigir, porque estamos usando recursos que estão no nosso inconsciente. E tem ainda o subconsciente, que são manifestações que todos temos e que num primeiro momento estão fora do nosso controle. Só que a gente tem que ter a visão que tudo que todas as nossas manifestações no universo que nos cerca são a partir da nossa mente consciente. Então, mesmo que seja o medo que está lá no nosso subconsciente, ele só vai conseguir atrapalhar a nossa manifestação no plano físico depois que ele passar pelo nosso
inconsciente e se manifestar através do nosso consciente. Mas aí tem o nosso pensamento. Se nós vigiarmos o que pensamos e sentimos, a gente consegue controlar as manifestações que estão lá no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, porque tem que passar pelo consciente. Se nós monitoramos o que pensamos e sentimos, com certeza a gente consegue controlar tudo que vem do subconsciente e do inconsciente. O crivo da razão, né, é o uso da razão do nosso consciente. Que mesmo a gente não tendo consciência do que está no nosso inconsciente, consciência plena do que está no nosso inconsciente, porque a gente tem alguma, por exemplo, eu dirijo, mas como eu não penso para dirigir, eu sei que as informações que me fazem dirigir estão no meu inconsciente, e quando eu preciso, ele aflora através do meu consciente e eu dirijo. Mas tem muita coisa que está no meu consciente que eu não, conscientemente eu não vou lembrar. Pode ser que eu estou há 20 anos sem andar de bicicleta, mas a informação está lá no meu inconsciente. Então, aí, quando eu for andar de bicicleta, essas informações de como andar a bicicleta vai aflorar no meu consciente e eu faço ação. No subconsciente é pior ainda, porque primeiro que a gente não admite que tem. Né? Mas se eu tiver se eu tiver o ato de pensar racional bem desenvolvido, vigiando o que penso e sinto, eu consigo controlar essa manifestação. Porque para algo que está no meu subconsciente aflorar, tem que passar pelo meu consciente. E aí eu controlo. Então, a consciência ela se manifesta de diferentes maneiras. Nas fases mais baixas, através do medo. E aí, quando a gente controla esse medo, porque a gente se monitora, então não deixa o que está no inconsciente e subconsciente aflorar de forma livre, eu começo a me transformar, que é a fase que a maioria de nós estamos. Prova disso é a nossa preocupação em mais ser, em evoluir, em refinar nosso espírito. E aí nós começamos a galgar novos estágios de consciência, né, de conexão com o divino, né, de nos doarmos ao próximo, né, de nos oferecermos ao universo sem segundas intenções. Então, essa é a escala de manifestação da nossa consciência, né? Ela começa no inconsciente, subconsciente, né? Com a questão da sobrevivência, relacionamento e autoestima que nós fazemos de maneira inconsciente, mas quando nós usamos o uso da razão, nos monitorando, nós começamos a desenvolver não só a sobrevivência, que é o comer e dormir, né, mas os relacionamentos e o nosso amor próprio, a gente começa a se trabalhar, porque nós estamos monitorando. E aí nós estamos nessa fase de transformação, porque eu sei, né, eu tenho consciência disso. E aí eu posso trabalhar, então, né, a conexão com o divino, a questão de colaborar com o universo à minha falta e ter a consciência que eu preciso servir, que eu preciso me doar para o universo. E quando eu faço isso, eu avanço, então, para a minha superconsciência, superconsciente, aonde eu desperto a minha vida espiritual, onde eu me ilumino. Porque eu tenho consciência dos meus 3 níveis de funcionamento da minha mente, né? O consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então, como eu tenho controle sobre, eu tenho consciência e tenho controle, ou estou pelo menos trabalhando no controle da manifestação do meu ser, né? Eu sou super consciente. Isso não é de um dia para a noite, isso é um trabalho, né, de atenção plena para que a gente perceba, né, todas as manifestações do nosso ego, mesmo que elas venham, né, das profundezas do nosso subconsciente ou do nosso inconsciente, porque elas têm que aflorar, elas têm que subir a superfície para se manifestar no mundo material, não tem outro jeito.
E no reino nominal, a ideia é que o espírito utilize com essa consciência toda a razão para evoluir. Por isso que ele começa a trabalhar então um corpo mental superior. E aí, como elevar o padrão vibratório para que estejamos sempre empoderados, né, vivendo da melhor maneira possível no reino nominal. Tá aí algumas dicas que nos faz vibrar bem. Ter fé, orar e vigiar, praticar reforma íntima, praticar caridade e enfim, todo o resto. É isso, né? Tem muita coisa aqui para se pensar, para se falar, mas como o tempo é curto, né? Eu tive que falar rapidamente sobre diversos tópicos aí, mas fica então a ideia que no reino nominal nós precisamos nos trabalhar vigiando o que pensamos e sentimos para ter total controle sobre as manifestações do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, para que quando aflorar no nosso consciente a gente possa controlar a manifestação das nossas emoções, dos nossos desejos. Né? Voltando lá a slides anteriores. E é isso. Né? Espero ter contribuído para que todos, né, tenham uma consciência maior que precisamos nos trabalhar. Então, me despeço aqui, desejando uma grande semana com muita saúde para todos nós. Que assim seja.